segura pra mim aqui, porque agora é oficial, o Atlético confirmou a permanência de Rodrigo Caetano no clube. Já até colocou um tweet aí, já até publicou nas redes sociais. Vou mostrar aí. Ó, o Galo informa que o diretor de futebol Rodrigo Caetano segue no clube. Nesta segunda-feira, inclusive, ele participa... segunda-feira, 18 da próxima semana, segunda-feira, dia 18, inclusive, ele participará de uma entrevista coletiva ao lado do presidente reeleito, Sérgio Coelho, e do CEO, Bruno Musi. Embora tenha sido procurado por outros clubes, Rodrigo Caetano decidiu seguir seu compromisso com o Galo, onde tem trajetória bastante vitoriosa, com os títulos da Supercopa do Brasil 2022, Campeonato Brasileiro 2021, Copa do Brasil 2021 e Campeonatos Mineiros 21, 22 e 23. Eu já posso chamar direto o HG para a gente bater papo sobre isso? HG, eu queria saber de você a importância disso pensando em 2024, porque aqui a gente debatia muito que o Rodrigo Caetano está pensando o ano de 2024, porque essa indecisão mexia muito com toda a negociação e com todo o negócio e o clube também, e preocupava os torcedores. Será que o Rodrigo Caetano está mexendo os pauzinhos, pensando no Atlético, pensando no que ele pode construir pelo Atlético, ou pensando em outro clube? O quanto que isso agora, no dia 14, a gente faltando ainda alguns dias para o final do ano, quanto que isso pode ser importante para a temporada do Atlético 2024, já sabendo que Arana continua, Filipão continua, a zaga já está renovada, outros jogadores já estão também renovados. O Rodrigo Caetano acredita muito na permanência do Paulinho, do Hulk. Como que você vê isso como importância e como que isso pode fazer total diferença para a temporada de 2024 do Galo? Eltinho, o que a gente precisa destacar é que não dá para a torcida do Atlético cobrar dos R's e do presidente. Aliás, eu queria só aproveitar, fazer um gancho aqui para dizer uma coisa. Entre todas as SAFs do Brasil, salvo engano, talvez o Thiago consiga me ajudar aí, só o Atlético, só a associação dentro do Atlético tem o percentual de 25% e uma participação ativa de ser o presidente da associação em todo o processo, em todos os negócios, tá? As decisões passam todas pelo presidente Sérgio Coelho. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. O presidente Sérgio Coelho, uma figura, já falei aqui algumas vezes e repito, de conduta retilínea, foi importante não, tá? Foi fundamental para a permanência do Rodrigo Caetano no Atlético. Fundamental. Então, é importante olharmos para o presidente Sérgio Coelho e ali a gente entender que não tem só... Muita gente diz, é um fantoche, é uma rainha da Inglaterra. Não é, não. Só tem cara de bobo e jeito de falar que talvez possa não convencer muita gente, mas participações ativas e ele foi fundamental para a permanência do Rodrigo Caetano. Ontem, eu estava aqui na nossa confraternização por volta de umas 14h30, e aí eu estava na mesa aí com a turma do Jogo Aberto e tal, e aí recebi uma ligação. Atendi o telefone e falei assim, olha, o homem vai ficar, mas por favor, não anuncia. Aí eu disse, mas eu vou dormir com um picolézinho no bolso? Ele falou, corra o risco de dormir com um picolé no bolso, mas por favor, não anuncie, ele vai ficar. Aí tentando contato com o Caetano, 1, 2, 3, o Caetano ignorando e tal. Aí eu fiz contato com Ronaldo Giovanelli. Falei, Ronaldão, ele ainda não tinha chegado ao evento. Aí falei, preciso falar contigo. Ele falou, tô chegando. Chegou, sentamos, falei, recebi uma ligação, pá, que o homem fica. Aí ele foi mexer lá no Corinthians. E aí o Ronaldo me disse ontem, na hora do almoço, eles estão realmente pessimistas. Eu falei, não, pode anunciar, pode falar aí que ele não vem para o Corinthians. E aí, quando o Ronaldo disse para essa pessoa do Corinthians, não vem, aí pintou realmente um desespero e a certeza de que ele não fecharia. E aí, para mim, o Atlético que não tem o orçamento do Flamengo, que passa de 1 bilhão, não tem o orçamento do Palmeiras, clube enxuto, não deve, e aí deve uma dívida pagável e muito baixa em relação ao que fatura, não vai ter os mais de 350 milhões de orçamento que o Vasco vai ter para a próxima temporada e de quebra o Alexandre Matos como diretor, que aliás entrou na briga pelo Scarpa também. O Caetano vai ter muito trabalho para fechar com o Scarpa,
porque agora tem o Vasco também. Não vai ter o Grêmio, por exemplo, que tem as contas bem equilibradas, também vai investir. O Atlético não tem o que eles vão investir. O Atlético não tem o dinheiro que o Bahia vai investir. Não tem para investir na próxima temporada. Então, o que de importante acontece nisso? Time encaixado, manutenção do treinador, manutenção da base, renovação com Arana, Batalha, Mariano, Saravia, jogadores de defesa também com renovações feitas. E agora, a renovação daquele que, para mim, está entre os dois. Já falei isso aqui 200 vezes, mas é que quando é bom você tem que ficar repetindo. Esse exercício de automatismo vai cravando que ele está entre os dois melhores executivos do futebol brasileiro. Então, Caetano fica, e foi uma baita notícia para a torcida atleticana, a permanência de um dos dois melhores diretores do futebol brasileiro, Elton Novaes. HG, daqui a pouco a gente volta a bater papo aí de novo. Vou rodar aqui com o pessoal aqui para a gente falar a respeito do Rodrigo Caetano, que é mesmo muito importante a gente ressaltar isso, que o Atlético conseguiu uma negociação junto ao Rodrigo Caetano, a permanência dele, o tamanho da importância, é pelo seguinte: outros clubes com um poder aquisitivo de investimento para 2024 bateram na porta com um investimento muito maior. Ou seja, o que é proposto ao Rodrigo, o que é apresentado para o Rodrigo nesse momento é algo que passa para ele uma grande confiança. E o que o Rodrigo quer, o que todo diretor de futebol quer? Um time que brigue por todas as competições que ele entrar para disputar. E se o Rodrigo ficou, é porque ele acredita e tem a confiança e o aval dos gestores do Atlético, dos comandantes do Atlético, de que o Atlético vai conseguir fazer um time que busque títulos na temporada. O buscar e disputar tem essas diferenças. O Atlético vai entrar com um time para buscar, para disputar. A consequência é o caneco na mão. Dólar, importante, né? Muito importante para esse momento do Atlético, para ter essa tranquilidade de fim de ano. Porque não podia deixar acontecer o que caminhava, que era, até o último dia do ano define. De um dia para o outro, o Atlético tinha tem um diretor de futebol que está entre os melhores e no outro ia estar correndo atrás. Então, que bom que definiu isso rápido. Exatamente, Elton. Eu comparo esse anúncio do Atlético a uma contratação ou até renovação de um grande jogador, por exemplo. Tem um peso muito grande a continuidade do Rodrigo Caetano, porque além dele ser um profissional muito qualificado, é muito difícil encontrar um substituto para ele caso ele saísse, né? Seria muito difícil. Então o Atlético ganha essa batalha com o Corinthians aí, não sei exatamente o que falaram para ele, mas convenceram o homem a ficar, né? Eu acho que passa muito pelo fato de que o Atlético, para o ano que vem, precisa de poucos ajustes, né? Tem um investimento menor que o do Corinthians, menor que o do Bahia, o Everton, né, pontuou isso, mas com o pouco que tem, que não é tão pouco assim também, o Atlético precisa, de repente, trazer 2, 3 jogadores no máximo. Ser criativo no mercado. Se ele for um pouco criativo, usar as peças que tem para fazer algumas trocas, né? Compõe um negócio com um atleta que às vezes está um pouco mais encostado, enfim, libera um pouco a folha de pagamento com a saída de alguns atletas, dá para montar um time muito forte com poucas mudanças. E isso é o cenário ideal para qualquer equipe. As reformulações, embora elas sejam muito bem vistas às vezes pelo torcedor, né? O torcedor adora quando o time sai anunciando um monte de novidade, elas trazem uma dificuldade muito grande também para o início de trabalho no ano, né? O treinador passa a ter que refazer o time completamente. O Atlético não vai precisar disso. O Atlético, com poucos reforços, vai conseguir manter uma base muito forte desta temporada, né? E chegar muito forte para as competições e aí lutar pelos títulos, igual você falou. Então, para mim, é de fundamental importância, né, essa permanência do Rodrigo Caetano, principalmente também porque buscar um outro nome na virada do ano, já com a temporada iniciando, né, porque a gente sabe que o planejamento, quanto antes ele for iniciado, melhor para o clube, né, a gente vê que equipes que antecipam esse planejamento, começam antes mesmo do ano virar a pensar a temporada seguinte, elas saem na frente. Então o Atlético agora fica tranquilo e pode já começar a pensar, começar não, né? Já até começou, já teve reunião semana passada, então pode continuar em um trabalho que já vem dando frutos, né, há anos aí, desde que o Rodrigo Caetano chegou. Ô Thiago, que tipo de convencimento você acredita que a gestão do Atlético passou ao Rodrigo? O que pode ter tocado o Rodrigo para ele pegar, vou continuar? Não teve aumento de salário.
ele mantém o salário dele. A diretoria prometeu ao Rodrigo que vai manter esse elenco que disputou pelo título brasileiro até a penúltima rodada do torneio. Eu acho que em cima desse segundo item passa uma permanência do... E aí é achismo nesse caso, né? Os outros dois são informação, nesse caso é um achismo. Eu acho que passa pela permanência do Paulinho, que é um jogador que foi fundamental em 2023. E aí o Atlético só vai negociar um jogador considerado titular do time comandado pelo Luiz Felipe Scolari se vier uma proposta que o Atlético, incluindo o Rodrigo, claro, que ele vai ter autonomia para isso, considerar irrecusável. Ou seja, se chegar uma proposta irrecusável para negociar algum atleta, o Atlético vai ter que negociar, porque aí não tem como. O clube vive uma situação financeira muito delicada. Então aí uma negociação de um atleta considerado titular, ela só aconteceria em caso de uma proposta considerada irrecusável. Muito mais do que a questão financeira, que o Rodrigo até teria ou poderia ter um aumento fora do Atlético, ele teria um aumento se ele fosse para o Corinthians, pesou a situação de competitividade. Ele queria um elenco competitivo, ele vai ter esse elenco competitivo no Atlético. O que o Rodrigo pediu ao Atlético? Que não fosse modificada a promessa que o Atlético fez a ele, que é a manutenção desse elenco, a busca por 3 reforços pelo menos. O Atlético busca um meio atacante, busca um ponta e busca um centroavante. Nos outros setores, o Atlético não pretende mexer. Vai buscar um ou outro jogador para lateral esquerda, lateral direita, para zaga, para meio campo, especialmente volante, caso haja uma oportunidade de negócio. O Atlético não trata esses setores como prioridade. A prioridade do Atlético é o setor ofensivo. Então vai buscar um ponta, a pedido do Luiz Felipe Scolari, um camisa 10, a pedido do Luiz Felipe Scolari, e um centroavante, a pedido do Luiz Felipe Scolari. E aí o Rodrigo tem essa incumbência a partir de agora. E ele está bem empolgado com essa possibilidade de permanência no Atlético, porque ele entende que os familiares, a esposa dele inclusive era adepta da permanência em Belo Horizonte, ela está adaptada a Belo Horizonte, ela gosta da cidade, os filhos dele gostam da cidade. Então, nesse momento era algo normal e natural que acontecesse. A proposta do Corinthians balançou. Balançou porque tem uma exposição maior, porque é uma possibilidade de trabalhar numa praça que ele nunca trabalhou, que é São Paulo, mas, no fim das contas, pesou a questão mais racional do Rodrigo do que essa paixão e sonho e desejo de trabalhar em São Paulo. Racionalmente, ele entendeu que trabalhar no Atlético era mais vantajoso nesse momento. E foi uma decisão, cara, que ele tomou ontem. Assim como o HG, eu fiquei sabendo dessa situação ontem à noite. Uma pessoa conversou comigo, falou comigo, Thiago, o Rodrigo vai ficar, mas segura até amanhã. Tal horário. Aí eu falei assim, eu não posso esperar, vou tentar falar com outra pessoa. Falei com um agente de futebol que está negociando alguns nomes com o Atlético, não vou dizer quem, porque senão o torcedor vai saber quem é. E esse agente perguntou pro Rodrigo, você fica ou vai? Afinal, o que é? E eles se reuniram ontem por telefone, conversaram ontem por telefone. E aí o Rodrigo disse para esse cara que não vou ficar no Atlético. Então foi uma decisão que o Rodrigo tomou ontem. Ele comunicou hoje ao Atlético, comunicou hoje ao Corinthians, hoje pela manhã. E tudo isso pesou. A família, a competitividade do elenco, a possibilidade de manter um trabalho num lugar que ele já está acostumado, ambientado. Então tudo isso pesou pela manutenção do Rodrigo nesse momento. Ô, Elton, deixa eu só dar um pitaquinho também, que o Thiago falou que acredita que o Rodrigo Caetano tenha recebido uma promessa de manter, de repente, o Paulinho, etc. Eu acho que, além disso, pode ter acontecido uma promessa no sentido de, assim, caso a gente negocie um jogador como o Paulinho, alguém muito importante porque a proposta foi recusável, automaticamente o dinheiro recebido por essa venda vai ser reinvestido no futebol, você vai poder também buscar um substituto. Algo nessa linha, eu imagino que o Atlético deve ter prometido ao Rodrigo, para ele ter essa garantia também de que o time vai continuar sendo competitivo ao longo da temporada. Ô Lu, ele está na Europa, né? Está em Portugal, passando férias lá. Mas você acha que nesse período de Europa, esses dias que antecedem aí a volta dele, dá para bater um papo com alguém que esteja ali na Europa para negociar? Pode aproveitar esse momento? Você acha que o Rodrigo faria um movimento assim para, já chegar com alguém engatilhado para o Atlético, um presente de Natal? O Rodrigo Caetano, na sua última entrevista coletiva, inclusive, falou que ia tirar alguns dias para descansar, mas diretor de futebol não descansa. E é um grande acerto a continuidade dele. Virou no futebol brasileiro um profissional difícil de encontrar, profissional com qualidade como o Rodrigo Caetano. É um dos poucos aí nos grandes clubes do futebol brasileiro. Então, é um grande acerto do Atlético.
Acho que autonomia para trabalhar é algo que pesa muito também para o Rodrigo Caetano continuar no clube. Todos os fatores que foram colocados aí pelos amigos, a questão do elenco, que é muito forte, contratações que serão pontuais. Acho que falta volante nesse elenco do Atlético. O Thiago disse que não é uma prioridade, mas acho que falta volante no elenco do Atlético como um todo. Então, são contratações pontuais de um time que já é muito forte para o ano que vem. Então, a tendência é de uma continuidade positiva para o Atlético. Ô Gui, te coloca nessa roda aqui para te fazer uma pergunta seguinte. Por que tem faltado, eu citei a respeito de treinadores brasileiros, e por que tem faltado também ao nosso futebol diretores de futebol com destaque? O que está acontecendo que a gente tem vivido esse período de uma safra mais fraca do que já existiu em outras épocas, vamos dizer assim? Isso que você falou é muita verdade, né? Porque se a gente parar para pensar assim, o último grande diretor de futebol que teve um grande destaque para tirar, assim, leite de pedra foi o Alexandre Matos no Cruzeiro em 2013, 2012 e 2014, né? Agora a gente tem o Marcos Braz no Flamengo, mas enfim, são investimentos muito maiores do que tinham, por exemplo, o Alexandre Matos e do que vai ter o Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro na próxima temporada. Na minha visão, o que acontece é o simples fato do dinheiro, porque hoje em dia a gente não consegue manter os jogadores que a gente tem aqui no Brasil, isso é fato. E é muito mais complicado para os diretores de futebol daqui do Brasil trazerem jogadores renomados de fora, que vão chegar e com certeza vão sacramentar uma evolução positiva para o clube. E aí eles entram naquele meio, vou fazer uma aposta nesse jogador ou não, vou apostar nesse jogador que está na segunda divisão, na terceira divisão, Campeonato Paulista, enfim. E muitas das vezes essas apostas não funcionam. E aí cai tudo sobre o colar, mas é porque o diretor é ruim, é porque o diretor não sabe contratar. Mas muitas das vezes é porque não tem dinheiro suficiente, não tem caixa suficiente para contratar jogadores de peso. E isso muito por conta da má gestão que vem tendo no Brasil durante anos. Não é só o Cruzeiro, não é só o Atlético, não é só o Corinthians. A maioria dos clubes do Brasil, eu diria que hoje só Flamengo e Palmeiras conseguem se sustentar hoje no Brasil. De resto, os outros 18 clubes da Série A, pelo menos, têm muita dificuldade. E isso acaba resguardando aí no diretor de futebol na montagem do elenco. Boa, Gui. E tem muito conhecimento aí, tem demonstrado isso e é um assunto muito bom que a gente vai render bastante aí. Dá pra gente fazer vários programas com esse tipo de debate. Então, deixa eu dar um recadinho aqui, ó.